Olá, eu sou a Paola, estudante da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, e hoje nós vamos falar sobre ganho de capital. Eu vou mostrar para vocês quais operações são sujeitas, quais são isentas, o que é e como declará-lo. Ganho de capital nada mais é do que a diferença positiva entre o valor de aquisição de bens ou direitos e o valor de alienação dos mesmos. Em outras palavras, se você compra um imóvel por R$ 150 mil e o vende por R$ 200 mil, você obtém um ganho de capital de R$ 50 mil. Nesse momento, muita gente se esquece de levar em consideração as despesas com corretagem. Nesse exemplo, se você gastou R$ 20 mil com corretagem, o seu ganho de capital vai ser de apenas R$ 30 mil. Estão sujeitos a ganho de capital a alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. A transferência a herdeiros e legatários na cessão de causa-mortes, a donatários na doação, atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, também estão sujeitos a ganho de capital. Por fim, também está sujeita a ganho de capital a alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras de propriedade de pessoa física adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira. Vamos ver como fazer isso na prática? Para declarar é muito fácil. Tenha instalado no seu computador o Programa de Apuração dos Ganhos de Capital, ou GCAP, do ano correspondente ao ganho de capital. Depois, abra e preencha os dados que o programa pedirá. E, por fim, importe o arquivo gerado para o Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Com o GCAP já instalado no seu computador, abra o programa e preencha os dados referentes à identificação, como o nome completo e CPF. Logo depois você vai se deparar com uma tela semelhante a essa, onde no seu canto superior esquerdo existem as várias possibilidades de bens e direitos. A título de exemplo, nós vamos utilizar os bens imóveis. Logo depois, selecione a opção Novo no canto inferior direito da tela. Depois disso, você vai se deparar com essa tela, onde aparecem 8 guias diferentes: identificação, aquisição, adquirentes, operação, perguntas, apuração, cálculo do imposto e consolidação. Na primeira guia, você vai preencher os dados que identifiquem o imóvel em questão. Nesse exemplo, vamos utilizar a venda de uma casa no litoral. Nele a gente coloca onde o imóvel se localiza, logradouro, tipo de logradouro, CEP, entre outras informações. A seguir, na guia Aquisição, você vai dizer ao sistema quando o imóvel foi adquirido e se houve ou não alguma edificação, ampliação, reforma ou se trata de um imóvel adquirido em partes e em datas diferentes. No nosso exemplo fictício, nós dissemos ao sistema que não houveram modificações no imóvel em questão e que o custo de aquisição foi de R$ 150 mil. Na guia seguinte, nós vamos informar o sistema aos adquirentes. E para isso é muito simples. Basta ir no canto inferior direito da tela, clicar no botão Novo e informar o CPF e o nome da pessoa em questão. Logo que você adicionar, a sua tela vai ficar bastante semelhante a essa. Na guia seguinte, nós vamos informar os dados da operação, a natureza, se a alienação foi feita a prazo ou prestação, o valor da alienação, se já houve alienação parcial do item e qual foi a data da alienação. É importante dar atenção ao custo de corretagem, que é um detalhe que muitas pessoas deixam passar. Na guia Perguntas, nós vamos dizer ao sistema alguns dados adicionais.
Essa parte é muito importante porque ela influencia o cálculo do imposto que vai ser feito posteriormente, já que o sistema, a partir disso, ele vai identificar em qual lei você se enquadra e em qual lei você não se enquadra. Na guia apuração, é possível ver os dados que foram coletados e as leis em que você se enquadra. Na guia cálculo do imposto, você vai dizer ao sistema se o imposto devido já foi pago ou não. Se sim, basta preenchê-lo na lacuna em branco. Por fim, temos a guia consolidação, que mostra o imposto pago, os rendimentos isentos e não tributáveis, além dos rendimentos sujeitos à tributação definitiva. Após isso, é interessante entrar na aba Verificar pendências, que fica no canto inferior esquerdo da tela. Lá, você consegue ver todos os dados faltantes antes de fazer a exportação, evitando assim erros e dor de cabeça. Feito isso, na sua barra lateral esquerda, em Ferramentas, você vai selecionar a opção Exportar para o Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Após isso, a janela Exportar para o Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 será aberta. Nele, você deve selecionar a pessoa em questão e clicar em Avançar. Selecione a pasta do seu computador em que você deseja que o arquivo seja salvo. Depois disso, tudo pronto. O arquivo foi salvo com sucesso. Agora, com o programa do Imposto de Renda da Pessoa Física, entre em Ganhos de Capital, na barra lateral esquerda, e depois em Importação Checkup 2020. Nela, você vai encontrar a opção Importar, que fica no canto inferior direito da tela. É só você selecionar o arquivo antes salvo no computador e voilá! Tudo pronto! São isentos: indenização da terra nua por desapropriação para fins de reforma agrária, indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo, alienação por valor igual ou inferior a R$ 440.000 do único bem imóvel que o titular possua, individualmente, seja em condomínio ou em comunhão, independentemente de se tratar de terreno, terra nua, casa ou apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou de lazer, e estar localizado em zona urbana ou rural, desde que não tenha efetuado nos últimos 5 anos outra alienação de imóvel a qualquer título, tributada ou não, sendo o limite considerado em relação a parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens possuídos em condomínio, e ao imóvel possuído em comunhão, no caso de sociedade conjugal ou união estável. O ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969 é isento, assim como o valor da redução do ganho de capital para imóveis adquiridos entre 1969 e 1988. E a partir de 16 de junho de 2005, o ganho auferido por pessoa física residente no Brasil na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato, aplique o produto na venda da aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no país. Alienação de bens ou direitos de pequeno valor, considerado em relação ao valor do bem ou do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mês, a parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens possuídos em condomínio, ao valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mês, no caso de sociedade conjugal ou união estável. A restituição de participação no capital social mediante a entrega à pessoa física pela pessoa jurídica de bens e direitos de seu ativo avaliados por valor de mercado, a transferência a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, de bens ou direitos pelo valor constante na declaração de rendimentos, permuta de unidades imobiliárias sem recebimento de torna, permuta pelo licitante vendedor de títulos da dívida pública federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal, ou de outros créditos contra a União, o Estado, Distrito Federal ou município, como contrapartida à aquisição de ações ou cotas leiloadas
no âmbito dos respectivos programas de desestatização. A alienação de bens localizados no exterior ou representativos de direitos no exterior, bem como a liquidação ou resgate de aplicações financeiras, também são isentas. A variação cambial decorrente da alienação de bens ou direitos adquiridos e das liquidações ou resgates de aplicação financeiras também. E a variação cambial dos saldos dos depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior. A alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total de alienações no ano calendário seja igual ou inferior ao equivalente a $5.000 dos Estados Unidos. E, por fim, a doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de mercado, efetuada por pessoa física, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao acervo de museus, biblioteca ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil, com acesso franqueado ao público em geral. Esse vídeo foi realizado pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto.